Olá, queridos amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui hoje, terça-feira, 25 de agosto de 2020, para mais um estudo bíblico, onde estamos aprendendo questões básicas sobre desenvolver uma atitude conquistadora, que era o que Jesus Cristo fazia no seu ministério aqui na Terra, não é isso? E o título da lição de hoje: Apresentando a verdade com amor. Eu convido você para orarmos. Bondoso Deus, oramos aos céus nesta hora, pedindo a tua iluminação para compreendermos o texto bíblico e os seus ensinamentos. Perdoa-nos em tudo o que erramos. Ouve a nossa prece, em Jesus oramos agradecidos. Amém. Pois bem, apresentando a verdade com amor. Sim, um pouco de referência do tema em relação a um ditado popular que a turma diz por aí, que a verdade deve ser apresentada a qualquer tempo e de qualquer forma. Jesus Cristo não trabalhava dessa forma. E nós, como seus seguidores, podemos escolher imitá-lo no seu método de trabalho, não é? Alguns dizem por aí também que a verdade dói. A verdade, de fato, ela dói quando o nosso coração, a nossa mente está permeada, impregnada de falsidade, hipocrisia e mentira. Quando a verdade bate ali, dói muito, machuca, fere de verdade. Mas ainda assim, ao levarmos a verdade bíblica de salvação para as pessoas, devemos trabalhar de uma forma em que as nossas palavras sejam cura e não uma ferida. Não é isso? Apenas amizade não ganha pessoas para Cristo. É a primeira frase do estudo de hoje, uma frase forte. Principalmente porque até aqui eu e você trabalhamos na filosofia de Jesus Cristo, evangelizando através da amizade. Ganhando amizade, nos aproximando das pessoas, mostramos quem realmente somos, o que podemos fazer por elas nas suas necessidades físicas, seculares, materiais e até mesmo emocionais, psicológicas. E então, após ganharmos a confiança, após sermos vistos como pessoas que sinceramente desejamos o bem do outro, então apresentamos uma proposta de salvação em nome de Jesus Cristo. Uma estratégia de evangelismo de sucesso, pública, foi a que Jesus Cristo usou no seu ministério aqui na Terra e que eu e você somos desafiados a usar também. E a lição de hoje nos desafia a pensarmos que apenas oferecer a nossa amizade não muda o quadro o qual encontramos as pessoas nesse mundo. Podemos ter muitos amigos, pessoas com as quais gostamos de estar e que gostam de estar conosco, mas se nunca lhes dissermos sobre Jesus, nada vai mudar. Ele mudou nossa vida através da amizade que ofereceu para cada um de nós, e é isso que nós precisamos contar para as pessoas. Evidentemente, podemos ser pessoas agradáveis e divertidas e tal, mas Deus nos chama para um ministério mais profundo do que esse. Somente a amizade não levará pessoas a Cristo, mas certamente atitudes que não são nada amistosas vão afastar as pessoas de Jesus. Eu e você precisamos pensar nisso. O apóstolo Paulo tinha uma forma especial de tratar com as pessoas que ele lidava, especialmente em relação às igrejas pelas quais ele passou e algumas delas ele mesmo fundou. Não é isso? Os laços de amizade, diz o texto, são construídos quando concordamos com as pessoas no máximo possível. Isso aproxima as pessoas, quando há identidade. E eu e você, quando demonstramos que concordamos ou que pensamos parecido com as outras pessoas, nós inclusive tecemos elogios a elas. E isso é algo que aproxima as pessoas. Quando as pessoas se reconhecem com gostos, com projetos, com semelhanças, e que há entre elas o reconhecimento de elogios mútuos por conta de suas virtudes, de suas atitudes e de suas posições em relação às questões da vida. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, aqui nós vemos um texto onde o apóstolo Paulo
junto com outros missionários, escreve uma carta para os membros da cidade de Tessalônica. E ele destaca algumas questões que merecem elogio daquele grupo de crentes. Eu vou ler para você apenas 3. Ele destaca que pela fé crescente cada vez mais, ele elogia aquelas pessoas, reconhecendo que a prática cristã e a comunhão com Jesus Cristo tem dado àquele grupo de crentes um crescimento da fé em Jesus que é notável. Ele também elogia pelo conhecimento do amor uns pelos outros, ou seja, um amor fraterno, um amor mútuo, um amor prático. Não apenas um amor da boca para fora, mas onde as pessoas realmente vivem as alegrias e as tristezas uns dos outros, procurando minimizar o sofrimento e a dor que alcança, vez ou outra, uma das ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. E ele também, por terceiro, elogia pela perseverança em fé desse grupo diante das provações, das lutas, das provas, dos desafios, especialmente quanto a manterem-se íntegros diante da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, tendo confirmação e notícia dessas questões em relação aos membros da igreja de Tessalônica, ele escreve elogios para estas pessoas. Como é bom você receber um elogio, na verdade? Como é bom você receber um elogio da pessoa que te trouxe a palavra profética. Como é bom você receber um elogio do seu pastor, do líder da sua igreja. É muito bom receber elogios, especialmente em relação à nossa fé. Não apenas em relação a características humanas que desenvolvemos ou dons que temos, mas aqui no caso, a fé, a convicção, a confissão religiosa dessas pessoas está sendo enaltecida pelo pastor Paulo. O texto segue. Parece que alguns gostam de buscar erro nas outras pessoas. Você conhece pessoas assim? Elas ficam vigiando, ficam avaliando, analisando você ao ponto de encontrarem algo no qual podem se basear uma crítica negativa, reprovadora. Nós não devemos ser assim. A Bíblia não nos ensina isso. Sentem prazer quando encontram algo que alguém deixou de fazer direito, e isso faz com que se sintam melhores consigo mesmos. Quer dizer, são pessoas que têm problemas com elas mesmas, né? E como você talvez próximo delas não erre de forma tão frequente quanto elas, a vigia para ver você caindo e aí talvez sentir um pouco melhor. Olha, fulano de tal é bem parecido comigo, porque afinal de contas ele nunca erra, mas erra. Olha, demora a errar, mas quando erra, erra mesmo, de verdade. O erro dele é sempre maior do que o meu, e etc. Não é isso? E isso cria um clima de tristeza, de distanciamento entre as pessoas, né? O apóstolo Paulo fazia o contrário. Ele procurava o que era positivo nas igrejas às quais ele ministrava. E então eles escrevia ou lhes falava pessoalmente sobre as virtudes que esse grupo tinha desenvolvido. Certamente ele reprovava o erro e não tolerava o pecado, mas o seu foco era edificar as igrejas que havia estabelecido. Uma das maneiras pelas quais ele fazia isso era destacar o que elas faziam corretamente. Errar, nós vamos errar sempre. Somos seres humanos pecadores. A tendência natural para o pecado está em nós. Ao vir a tentação, se não estivermos firmes na palavra profética, uma comunhão muito sólida através da leitura da Bíblia, da oração e do testemunho, nós vamos cair, sim. Mas isso não quer dizer que vamos ficar caídos. E isso também não quer dizer que vamos cair sempre, ou que vamos cair frequentemente no mesmo erro. Não, não é isso. Mas nós precisamos nos olhar e admitir que somos pessoas que não temos em nós a perfeição, porque o pecado é em nós. E eu e você precisamos destacar o que as pessoas estão fazendo de forma positiva. E não ficar destacando e enaltecendo o erro das pessoas. Eu quero fazer aqui a leitura para você de um comentário de Ellen White a respeito disso, que diz o seguinte: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, diz ela, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora existe apenas uma. É pesado o texto, não é? Pois é, ele está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 189. Se nós fôssemos mais gentis, mais educados, mais corteses, mais amigos, sim,
haveriam, ao invés de uma conversão, nesse mesmo período, espaço e lugar, haveriam 100 conversões à verdade de Jesus Cristo. Sim, o nosso testemunho influencia de forma positiva ou negativa grandemente. E eu e você precisamos ter consciência disso e buscar acertar o nosso passo diante daquilo que é a vontade de Deus. No final da lição de hoje, existe o pedido para reflexão. Refletir sobre o que significa para a sua igreja ser bondoso, cortês, compassivo e piedoso. O que significa transbordar o coração de cada membro com estas virtudes. O que eu e você poderíamos tirar das palavras e imprimir na prática em relação a estas virtudes. Como seria uma igreja assim? Examine o seu coração, eu examino o meu. E vamos cada um perguntar a si mesmos: o que de fato precisa ser removido da nossa mente, das nossas atitudes, das nossas palavras, para que mais pessoas sejam atraídas para Jesus Cristo? Por que há tanta resistência à palavra profética? Será que é apenas em relação ao texto? Será que é apenas em relação ao estilo de vida novo que a Bíblia solicita que os conversos venham praticar? Será que a resistência é apenas em relação ao fato de Satanás ter colocado na cabeça de todas as pessoas que não se entregaram a Jesus, de que servir a Jesus não adianta nada, que a vida de sofrimento permanece, que ele não voltará? O que você acha que realmente está impedindo pessoas que convivem com você de se aproximarem de Jesus? Será que são apenas os reclames de Jesus através de sua palavra? Ou a minha postura como crente, como cristão, tem impedido pessoas de se aproximarem da Bíblia? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida no estudo de hoje. Eu tenho um pequeno comentário para dividir com você aqui, que foi colocado no estudo de hoje, que diz o seguinte: Jesus concordava com as pessoas no que podia e aceitava-as como eram e as afirmava quando possível. Ele era amoroso, gentil, cortês, mas nunca foi parcial com a palavra profética. Para atrair pessoas, eu e você jamais devemos cair na tentação, na cilada de mentir ou de omitir sobre a palavra viva. A verdade profética precisa ser apresentada como ela é, mas de uma forma que haja respeito pelas pessoas. Ele desenvolvia um relacionamento amável com todos. Nesse contexto, plantava sementes da fé e compartilhava as verdades divinas. É isso. Vou encerrando o estudo bíblico de hoje, deixando você aqui com a certeza de que amanhã, dia 26, quarta-feira, nos encontraremos para mais um estudo da Palavra Divina. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.